Meus amigos, vocês estão bem? Estamos aqui de volta para mais um vídeo de Direito Constitucional para o concurso de escrevente técnico judiciário do TJSP 2021. Não sei se vai ser 2021, sempre tenho falado isso já há algum tempo, espero que seja, mas se não for também, a gente está estudando aqui com calma e eu sempre digo, o estudo antes do edital faz muita diferença para a sua prova. As pessoas que passam, comece a fazer um levantamento, verifique, as pessoas que são aprovadas no concurso, por vezes elas estavam estudando bem antes de sair o edital. Por quê? Porque é muita matéria. Ah, é um concurso de nível médio. Ó, não se engane. Não se engane. Até você que tem curso superior, talvez não seja curso superior em direito, mas em outras áreas, não se engane. É um concurso com muita matéria, com muito conteúdo, e por isso que o canal aqui foi feito para que você realmente consiga se preparar para que você consiga realmente estar muito bem afiado, afiada para a hora da sua prova. A gente está no artigo 5º da Constituição, estamos falando de direitos fundamentais, e estamos agora no inciso, ó cara, eu sou muito ruim em números romanos, hein? Inciso 41, é isso, né? 10, 51, então 10, 50, então é 40, né? Então 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, um inciso autoexplicativo, mas apenas vou dizer uma coisa para você. Atentatória é alguma coisa que vai algo... Opa, deixa eu colocar melhor aqui. Você sabe que... Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, algo que vai contra. Ó, só para você ter uma noção, acho que eu já falei isso aqui em algum vídeo, né? Se você quiser colocar tudo isso aqui em maiúsculo, Shift F3, ó. Shift F3, Shift F3, ó. Você vai colocando tudo maiúsculas, tudo minúsculo ou as iniciais maiúsculas, tá? Mas, professor de informática também não, né? Mas só a título de informação aqui. Informação inútil ou útil, né? Vai que cai isso aí no seu concurso. Ó, então, olha só. A lei punirá qualquer discriminação atentatória. Então, atentatória é algo que vai contra. Então, algo que vá contra os direitos e liberdades fundamentais. Então, isso é bem interessante porque, no fundo, o resumo de toda a Constituição a gente já tem lá no artigo 5º, né? Então, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. E aqui a Constituição, no inciso 41, faz isso. Ela diz que você vai punir, então a lei punirá, então vai ser criada uma lei que vai punir qualquer discriminação. E a discriminação aqui, por exemplo, a gente até vai ver mais adiante, ela pode acontecer de várias formas. Por exemplo, pode acontecer por meio do racismo, pode acontecer por meio de tantas outras situações em que você coloca pessoas que são iguais numa situação de menosprezo, né? Então você diminui aquela pessoa por algum motivo, pela sua religião, pela sua raça, pela sua orientação sexual, qualquer que seja a forma de discriminação, ela deve ser punida pela lei, tá? Então, direitos e liberdades fundamentais são esses direitos de vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. São, inclusive, os direitos que estão aqui no começo, ó. Então, esses aqui são os direitos e liberdades fundamentais do artigo 5º. Tá? Então, tudo o que protege as pessoas, tudo o que de fato traz para a pessoa os conceitos de liberdade, o direito de a pessoa existir do jeito que ela quiser existir, isso precisa ser punido caso alguém vá contra isso. Tá? Essa é a ideia do inciso 41. Então, a lei punirá todo tipo de discriminação. Essa é a ideia. Tá? Autoexplicativo, mas acho relevante a gente fazer isso, até porque, por exemplo, essa expressão atentatória é algo que vai contra. E já estou falando isso para você porque lá no processo civil a gente tem durante a execução, que é quando você vai efetivar o pagamento de uma dívida, tem lá a prática de um ato atentatório à dignidade da justiça. O que é esse atentatório? É algo que vai contra a dignidade da justiça. Lá tem uma punição, tem um monte de coisa lá no processo civil. Mas aqui, o que a Constituição está dizendo é a lei vai punir qualquer ação que se configure como algo que vá contra, que atente contra direitos e liberdades fundamentais, tá? Então as pessoas têm o direito de serem livres como elas quiserem ser, tá? Agora inciso 42. Vamos lá. A prática do racismo, ó, uma continuação do inciso anterior, né? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Então vamos lá. O que é inafiançável? Se a pessoa for presa, não poderá pagar uma fiança para estar em liberdade. Tá?
Então, inafiançável é isso. O que é a fiança? Só para você entender, a fiança a gente vai ver ainda lá no processo penal, mas a fiança é um valor que você paga para que você meio que, com muitas aspas, tá? Por favor, quem é do direito me entenda agora, mas meio que você está comprando a sua liberdade, você faz meio que uma troca, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, eu te dou um dinheiro aqui e eu garanto para você, não é propina, tá? Pelo amor de Deus, é dinheiro realmente que fica depositado em juízo, tudo certinho, tá? Mas você deposita um dinheiro em juízo e aí o que você faz? Você se compromete a comparecer em todos os atos do processo. Então você, de algum modo, você faz uma troca, você dá um dinheiro para a autoridade, dinheiro lícito, correto, que fica depositado numa conta judicial. Depois que termina o processo, você pode resgatar esse dinheiro, inclusive. Então você dá um dinheiro ali, dizendo o seguinte, olha, eu estou fazendo aqui uma promessa. Por isso que fiança, tem a ver com confiança, sim, tem a ver com um compromisso que você faz. É como se você dissesse que você está prestando um compromisso para aquela autoridade. Ó, o senhor me prendeu, mas vamos fazer o seguinte, ó, estou deixando aqui com o senhor um dinheiro, e esse dinheiro aqui, ó, se eu fizer alguma coisa de errado, pode pegar o dinheiro para você. Essa é a ideia. Para você, assim, né? De novo, vai para o Estado, pelo amor de Deus. Estou falando aqui de coisas corretas, né? Então, o crime ser inafiançável significa exatamente isso. Significa que você não pode trocar a sua liberdade por um pouco de dinheiro até o processo terminar. Essa é a ideia. Então, racismo é inafiançável. E é imprescritível. O que é prescrição? Ó, então, imprescritível significa que não, com muitas aspas, hein? Que não caduca, que não prescreve. Ou seja, não existe prazo para punir alguém por racismo. Então, lá no Código Penal, a gente tem num dos seus artigos, artigo 100 e pouquinho lá do Código Penal, artigo 108, 109, 110, alguma coisa assim, ele tem lá as indicações de prazos de prescrição. Então, por exemplo, imagine que você tem lá um crime com a pena de 1 ano. Essa pena de 1 ano, o Estado vai ter um prazo para processar você. Então, imagine que para 1 ano a prescrição é de 4 anos. Significa que o Estado vai ter 4 anos para ir atrás de você para te processar. Essa é a ideia. Então, o racismo é um crime imprescritível. Então, esse é o ponto, meus amigos. Então, veja só, racismo, ele é inafiançável e é imprescritível. Agora, isso é muito importante porque ele vai dialogar com outro inciso que também é muito importante, que é o que está aqui no inciso 43. Ó. A lei considerará crimes inafiançáveis. Então, olha só, vamos apenas entender aqui. Então, o racismo, ele é inafiançável, certo? Ele é inafiançável e é imprescritível. Ok. Agora veja como isso é fácil de tentar confundir você na hora do concurso. Ó. Olha o que diz o inciso 43. Ó. Vamos lá para o 43. Ele diz assim, ó, a lei considerará crimes inafiançáveis. Então, olha só, inafiançáveis. Inafiançáveis. E insuscetíveis. Então, insuscetível é sem possibilidade de acontecer. Então, sem possibilidade de. Então, olha, está insuscetível de chover. Então, está sem possibilidade de chover. Então, a lei considerará crimes inafiançáveis e sem graça ou anistia. Veja só, vamos parar por aqui antes de a gente continuar. O que é graça ou anistia? Você, de algum modo, já ouviu falar lá do indulto de Natal. Você se lembra disso, né? Então, claro, isso não vai cair no seu concurso, mas o indulto é o perdão que em todos os anos o presidente da República tem o poder de conceder para as pessoas presas, pessoas que praticaram crimes que não são assim tão graves, para pessoas que já têm uma certa idade, para pessoas que já tiraram um certo tempo de cumprimento de pena. Pois bem, qual a ideia? É uma forma de você perdoar, de você diminuir a pena que a pessoa tem. Pois bem, a anistia, ela também é uma forma de perdão de um fato criminoso. Tá?
E a graça também é um perdão. Perdão individual. Então pensa o seguinte, imagine que você tem alguém que foi preso e a pessoa que está presa agora, independente do crime, não vamos nem entrar nessa ideia aqui de discutir sobre se cadeia regenera ou não, não vou nem entrar nisso aqui, hein? Aqui o objetivo é estudar para o concurso de escrevente, né? Mas veja só, imagine você que numa situação em que tem uma pessoa presa, a pessoa está realmente numa situação muito ruim, a pessoa está doente, etc e tal. É possível que essa pessoa se dirija ao presidente da República solicitando a concessão de um perdão daquele crime. Então veja, a lei de execuções penais vai tratar de tudo isso. Então isso é possível de acontecer. Então é um perdão individual dado pelo presidente da República. Então olha só, o que a lei agora está dizendo? Então ela considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis, então sem a possibilidade de graça ou de anistia, então insuscetíveis de graça ou de perdão. Então a anistia, inclusive, é dada pelo Congresso Nacional, tá? Não precisa decorar isso não, só estou aqui fazendo a título de observação, tá? Só para você entender o que eu estou falando. Então olha só, a lei vai considerar inafiançável e insuscetível de graça ou anistia o quê? Então olha só, inafiançáveis e sem graça é estranho, né? Mas sem graça ou anistia, alguns crimes. Olha só, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então vamos parar por aqui. Então olha só, aqui é aquela diquinha básica do concurso. H3T. Crimes hediondos, tortura, tráfico, terrorismo. Então, olha só, inafiançáveis e sem possibilidade de graça ou anistia. Quais são esses crimes? O H3T ou 3TH. Tem gente que estuda também como 3T e H, que é a mesma coisa, né? Então, 3T, tráfico, tortura e terrorismo, e o H de hediondos. Só para você entender, tortura é tortura mesmo, né? Então você pegar uma pessoa, botar lá na pau de arara, dar choque na pessoa, seja lá o que for, né? Isso pode ser feito pelas autoridades e pode ser feito também quando existe uma relação de hierarquia. Então, o pai com o filho ou a mãe com o filho, com a filha, né? Então, a prática de tortura, o tráfico de drogas e afins, né? Tráfico de drogas e o terrorismo, né? Então atos terroristas, e também os crimes definidos como crimes hediondos. Então veja só, o que são os crimes hediondos? São os crimes mais repugnantes que existem. Então, por exemplo, crimes hediondos, só para você ter noção, aqui está o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Aqui está o estupro. Né? Então aqui está o homicídio qualificado. Tá? Então são vários crimes aqui que são muito graves, que são crimes muito pesados. A gente está numa época de pandemia, existe lá na lei dos crimes hediondos questões relacionadas à saúde pública. Então você fazer a disseminação de epidemia, você fazer a venda de medicamentos falsos, tem um negócio muito louco lá. Assim, lá na lei de crimes hediondos, você não precisa estudar essa lei para o seu concurso, estou apenas aqui dando a título de observação para você. Mas então, olha só, o que a lei vai fazer? Ela vai considerar como inafiançáveis e sem possibilidade de graça ou anistia. Quais são os crimes? Hediondos, tortura, tráfico e terrorismo. Qual é o problema? É porque você ouviu o inafiançável no inciso anterior. Porque você acabou de ouvir que o racismo também é inafiançável. Então agora a gente vai partir para uma questão um pouco mais sofisticada, que é você indicar quais são os crimes inafiançáveis. Quer ver? A gente vai fazer o próximo para a gente montar isso, só para você entender. Ó, constitui crime inafiançável e imprescritível, de novo, hein? Inafiançável e imprescritível.
a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, aqui a gente está falando de ser inafiançável. Você já sabe o que é inafiançável. E também imprescritível. O que é inafiançável e imprescritível? Ação de grupos armados, civis ou militares, tá? Então pense o seguinte, quando, não sei se você se recorda, em 2006, se eu não me engano, houve lá um ataque lá do PCC em São Paulo, em vários locais. Aquilo poderia ser considerado um crime inafiançável, imprescritível, porque foi praticado por grupos armados, né, contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático. Ou seja, você sair por aí matando policiais o tempo inteiro, não é o caso, está errado, né? Então, você não pode fazer isso. E ainda mais se você está dentro de um grupo armado para fazer isso. E pode ser um grupo civil, ou seja, de pessoas que não são do corpo de pessoas militares, ou também pode ser uma ação de grupos militares. Então, isso é inafiançável e imprescritível, tá? Então, uma outra situação aqui que a gente poderia colocar aqui são, por exemplo, grupos de extermínio, né? Então, você sabe que dentro de algumas polícias já se houve notícia de que houvesse um grupo de extermínio. É um grupo armado, militar, porque possivelmente eram policiais militares, mas que estavam atentando contra a ordem constitucional. Por que atentando contra a ordem constitucional? Ué, pensa o seguinte, se a Constituição garante a vida, se você sai armado num grupo de militares para matar pessoas, você está indo contra a Constituição, né? Então essa é a ideia. Então olha só, é inafiançável, imprescritível o quê? A ação de grupos armados, civis ou militares. Agora vem uma coisa importante, porque você acabou de verificar, olha só, que o racismo é inafiançável e imprescritível. Então olha só. E também a gente acabou de ver aqui que a ação de grupos armados é inafiançável e imprescritível. Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Ó, inafiançável e imprescritível. O que? A gente acabou de ver, ó, o racismo. Então, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Então, racismo está aqui. Certo? Além disso, ó, o que é inafiançável e imprescritível? Então, inafiançável e imprescritível é o racismo. E também a gente tem aqui a ação de grupos armados contra o Estado de Direito, o Estado Constitucional, etc. e tal. Ponto. Aí tem uma outra coisa que é importante que você guarde, ó. Inafiançáveis. Quais são todos os inafiançáveis? Estamos aqui, ó. Vou colocar 3TH. Então, quais são os inafiançáveis? 3TH. Tráfico, tortura, terrorismo, crimes hediondos. Só que também é inafiançável, o racismo continua sendo inafiançável. E a ação de grupos armados também é inafiançável. Você consegue entender? Então, olha só. A ação de grupos armados é um crime inafiançável? É uma verdade. Se estiver numa questão, é uma afirmação verdadeira. A prática do racismo é um crime inafiançável? Sim, é inafiançável. Também é inafiançável qualquer daqueles que estão lá no 3TH ou no H3T? Sim, também são inafiançáveis. Agora outra coisa que é importante aqui. Ó, agora uma outra coisa. Ó, quem seria uma outra coluna? Vem aqui, ó, nesse cantinho aqui, clica com o da direita, inserir coluna. Cadê? Inserir coluna à direita. Ó. Já foi. Certo? Então olha só. Outra coisa que é importante aqui, para você enxergar. Inafiançável e sem graça ou anistia. Ó. Inafiançável
sem graça ou anistia. Aí a gente vai ter o 3TH. Essa é a ideia. Então, veja que são várias opções aqui que são importantes que você guarde. Minha dica, né? A minha dica qual que é? É você guardar, eu guardaria a primeira coluna e a última coluna. Ó, inafiançável e imprescritível. Quais são? Racismo e ações de grupos armados. Beleza. Inafiançável e sem graça ou anistia, o 3TH. E depois, só inafiançáveis, sem fazer qualquer outra consideração, são todos esses, o 3TH, racismo e ação de grupos armados. Por quê? Porque aqui você vai ter tudo o que está nos dois. Ó. Então, racismo e ação de grupos armados. Ó, vamos colocar em amarelo. Eles continuam aqui. Ó. Racismo e ação de grupos armados. Daí o outro está aqui. Ó. Ou seja, se você decorar um e outro, depois você decora o que está no meio. Tá? E aí, para você guardar, o que é interessante? Só inafiançável é alguma coisa que tem muito mais opções. Então, inafiançável e imprescritível é de um jeito, inafiançável e sem graça ou anistia é de outro jeito, e depois só inafiançáveis é a soma de todos os outros dois. Tá? Então essa é a questão aqui, meus amigos. Você sabe que eu tenho lá a turma de exercícios, na turma de exercícios a gente treina com questões objetivas de marcar xizinho, também com questões de assinalar verdadeiro ou falso. Não é porque você está fazendo prova da VUNESP que você não tem a obrigação de saber analisar afirmações. A questão importante é que você entenda que em todas as questões que você fizer, existirão 4 ou 5 alternativas e você vai fazer um juízo de valor sobre cada uma das alternativas, se elas estão certas ou erradas. Então essa é a ideia que eu proponho para você no nosso grupo de exercícios. Eu mando sempre sextas-feiras 20 questões e depois no domingo eu mando um gabarito com as respostas e mando também um vídeo exclusivo para você que faz parte lá das turmas de exercício. E o ponto importante é que o valor é de R$10 por mês. Nós estamos no mês de julho, se você quiser entrar só para o mês de julho, você paga R$10, depois em agosto R$10 e assim por diante. Se você quiser todo o conteúdo que nós já fizemos, nós temos abril, maio e junho, e agora julho. Aí você paga R$40 de início e depois o restante dos meses sempre R$10. Sempre a gente faz isso para ter mais gente participando. O valor é relativamente baixo, é um valor simbólico, mas que ajuda esse professor e também traz para você um comprometimento para que você também esteja compromissado em revisar o conteúdo. Os exercícios são uma forma muito eficiente de você fazer uma revisão, inclusive porque nos vídeos de respostas, nos vídeos em que eu gravo os gabaritos, aquilo acaba sendo também uma boa revisão. Eu acho muito interessante que a gente faça dessa forma. Meus amigos, eu agradeço muito a todo mundo que está aqui, eu agradeço a você que me segue aqui no canal, a você que está lá nas turmas de exercício, a você que tem paciência de assistir aqui as propagandas, porque isso ajuda muito o canal a crescer, você que clica até nas propagandas só para ajudar esse professor. Se você pudesse fazer isso, independente de você não estar nas turmas de exercício, se você puder fazer isso, você me ajudaria bastante, você ajudaria muito o crescimento desse canal. Gente, vocês sabem, eu adoro estar aqui.